Olá, galerinha! Hoje nós vamos para mais uma aula de produção textual. Hoje o nosso gênero textual será a entrevista, tá bom? Então eu trouxe para vocês aqui algumas características que definem esse gênero textual. Então, hoje nós vamos ver uma introdução sobre o que é esse gênero. Então eu dividi aqui em alguns pontos que a nossa aula vai se desenrolar a partir deles. Então vamos para o primeiro ponto, que é a entrevista. Ele vai ser um gênero basicamente oral. O que significa dizer que a entrevista ele é um gênero basicamente oral? Oral, sabemos que está ligado à oralidade. Oralidade está ligado à fala. Geralmente nós temos o costume de ver algumas entrevistas em jornais e rádios ou programas de televisão. Então, essas entrevistas que acontecem pessoalmente, né, a presença do entrevistador e do entrevistado, pessoa a pessoa, são entrevistas que a oralidade domina aquele meio, tá bom? Então, por isso, vemos a entrevista como um gênero basicamente oral, tá bom? Segunda parte, marcas da oralidade. Voltamos de novo para a questão da oralidade, oral, da fala, tá bom? Significa dizer que são as marcas da oralidade que vão definir as características da entrevista oral, da entrevista escrita. Então, são as marcas da oralidade que vai fazer com que exista essa diferença entre os dois tipos de entrevista, a oral e a escrita. A entrevista, ela possui uma finalidade em si mesma, ou seja, a informação. O texto entrevista, o gênero entrevista, ele é um gênero informativo, ou seja, ele tem essa finalidade de informar alguém sobre um determinado assunto ou sobre alguma coisa, tá bom? Então lembre-se, gente, que a entrevista ele é um gênero de cunho informativo. Aqui nós temos a questão da introdução entre os interlocutores. O que são os interlocutores? São as duas pessoas que fazem parte da entrevista, ou seja, para uma entrevista acontecer, para que ela exista, ela precisa de, no mínimo, duas pessoas. Os interlocutores, que são o entrevistador e o entrevistado, que é quem faz as perguntas e quem vai responder as perguntas, tá bom? Então, esses dois personagens, eles são fundamentais para que aconteça a criação ou a produção do gênero textual entrevista. Passando para esse lado, nós temos mais 4 pontos que vão definir o nosso gênero textual de hoje. Credibilidade e formalismo. Bora lá. O que é credibilidade? Credibilidade é aquela coisa que lhe passa segurança, né? Uma ideia confiável. E formalismo, né, vem de formalidade, ou seja, tanto o entrevistado quanto o entrevistador, eles precisam assumir uma postura formal diante de suas perguntas ou diante de suas respostas. A questão da credibilidade é para que possa passar confiança para quem vai ler sua entrevista ou para quem vai assistir sua entrevista, tá bom? O entrevistador, ele tem que ser fiel às respostas do entrevistado, por isso a questão de credibilidade. Ele não pode mudar de nenhuma maneira o que o entrevistado disse e reformular uma frase nova. Não, ele tem que ser fiel às frases do seu entrevistado. Diferentes tipos de entrevista, ou seja, professor, existe mais de um tipo de entrevista? Sim, existe, né? Essa entrevista aqui, né, ligada à oralidade, é a mais conhecida, que é a que é assistida, que nós vemos em jornais e rádios. Mas existem sim outros tipos de entrevista. Quais são? Entrevistas de emprego, né, quando você vai procurar um emprego, você passa por uma entrevista com o seu chefe ou a pessoa responsável pelos entrevistados. Entrevista médica, ou seja, a consulta. É considerado sim um tipo de entrevista porque existe essa questão de perguntas e respostas, tá bom? O médico pergunta e você responde para ele o que você está sentindo. Então, além dessas entrevistas, tá bom? Existe também outros tipos de entrevistas que a gente vai ver depois. Roteiro, gente. Roteiro, ela é uma parte fundamental e importante desse gênero. Por quê? O que é um roteiro? Roteiro é tipo um mapa que o entrevistado cria, né? E
que vai lhe orientar nas perguntas que ele vai fazer para o seu entrevistado. Então, o roteiro ele serve de bússola para nortear o entrevistador. Elementos constitutivos. Gente, esses elementos aqui são os elementos que vão construir o corpo do nosso gênero textual quando se trata de uma entrevista escrita. Primeira parte, manchete ou título. Gente, o que é manchete ou título? É a parte da sua entrevista que vai chamar a atenção de quem vai ler, tá bom? Então, manchete é um assunto, considerado um assunto muito polêmico, que chama muita atenção, então é o assunto em destaque, então manchete. Ou você pode chamar também só de título. Apresentação. Apresentação, o que é a apresentação da entrevista? É quando você vai apresentar o seu entrevistado, tá bom? Então você vai listar algumas características de quem ele é, o que ele faz, qual sua profissão e se baseia, volta para o roteiro, né, para dizer também quais são algumas perguntas ou quais são as formas de perguntas que serão feitas para o seu entrevistado. E perguntas e respostas, né, que envolve todo o resto, tá bom? Porque a base da sua entrevista vai estar envolta nas suas perguntas e na resposta do entrevistado, tá bom, gente? Então, hoje nós vimos, né, algumas características do gênero textual entrevista, algumas funções, para que serve, alguns elementos, tá bom? E descobrimos também que existem outros tipos de entrevistas que nós vamos poder estudar mais adiante. Então, a aula de hoje foi isso, nós ficamos por aqui. Espero que vocês tenham, sim, absorvido algumas informações da nossa aula. Então, por hoje é só e tchau! Olá pessoal, vamos dar continuidade ao nosso conteúdo de entrevista, né? E para isso nós vamos agora formular uma entrevista ficcional, tá bom? Então vamos lá dar início. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma noite do nosso talk show. Hoje nós vamos entrevistar a nossa atriz internacional, Janiele, né? Que está aqui nos homenageando com sua presença, tá bom? Então hoje nós vamos poder saber algumas coisas da sua vida pessoal, da sua família, da sua carreira, quais são os planos futuros, né, na sua vida, tá bom? Então boa noite, Janiele. Boa noite. E aí, parabéns pela sua excelente carreira, né, de atriz, está fazendo muito sucesso atualmente com seus filmes, suas novelas. Então, eu estou aqui hoje para matar um pouco a curiosidade sobre sua vida pessoal, sobre seus anseios em sua vida profissional, tá bom? Então, eu gostaria de saber quais são os planos futuros, se você pensa em gravar mais filmes, quais os gêneros dos filmes que você pretende gravar, ou se pretende passar apenas para as novelas, não sei, conta mais um pouco da sua vida profissional. Então, eu tenho 7 novelas, né? Estamos gravando agora um filme. Tenho planos internacionais, possivelmente talvez Londres, Miami e por aí vai, né? Esses são os planos futuros. Pronto, então você pensa em se mudar, sair do Brasil, conhecer mais países ou quem sabe até morar lá fora? Sim, quero sim. Eu já conheço vários, né? Então, Nova York, vamos dizer, a Rússia, esses lugares mais diferentes. Em relação à família, como é que fica a sua família quando você sai para viajar, quem cuida dos seus filhos? Você não se preocupa com a educação dos seus filhos em relação de deixar outras pessoas cuidarem deles? Então, eu tenho 7 filhos, né? Pretendo ter mais 3, porque não, para formar os 10, né? E assim, a educação deles são ótimas, sempre tem uma pessoa que acompanha eles. Eles vivem no sul de Minas com meus pais, eles são muito bem criados. Pronto, então eu já percebi aqui que sua família, né, ela é bem estruturada, tanto que você quer aumentar a sua família, então bora falar agora, né, do coração, dos sentimentos. Me conta como é que está seu coraçãozinho, se está sendo ocupado por alguém ou se está livre, como é que está?
Então, como eu falei, pretendo ter mais 3 filhos, né? Por que não um pai para cada, talvez, não sei, eu ainda estou pensando. Vamos ver aí talvez um jogador de futebol ou um ator da mesma área, um modelo, não sei. Aí é só para planos mais futuros, que será o próximo pai de mim. Então a gente percebeu aqui hoje, gente, né, nessa entrevista, que a vida da Janiela é bem movimentada, né? Bem visitada, muitas pessoas passam pela vida dela, pretende aumentar seu sucesso, seguir na carreira, vida pessoal bem estruturada, uma família legal, quer aumentar a família, e que também pretende achar um amor, né, durante o decorrer de sua carreira. Então, por hoje é só, a gente encerra aqui nossa entrevista, e é isso aí, pessoal. Tchau.